ao mais vil pecador. Vimos aqui que Cristo tem poder para salvar. E nós queremos falar um pouco sobre isso também na mensagem desta manhã. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 8. João capítulo 8, eu vou ler com os irmãos os versos 1 a 11. João 8, de 1 a 11. O texto sagrado assim nos diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estivesse sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Ó Deus, nós sabemos que de fato o teu amor moveu, ó Deus, a obra redentora, fez com que Jesus Cristo viesse a esse mundo para transformar a vida de homens que estavam perdidos. Te agradecemos, ó Deus, porque outrora estivemos nas trevas, estivemos na escuridão, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida, vida eterna e vida abundante em Cristo Jesus. Nós queremos, ó Deus, te cultuar, te bendizer, porque esta é a maior de todas as dádivas que alguém pode ter nesse mundo. Obrigado pela salvação, obrigado pelo perdão, obrigado pela reconciliação que o Senhor proporcionou a cada um de nós, contigo mesmo. Obrigado, ó Deus, porque estes efeitos danosos do pecado podem ser destruídos, podem ser certamente redimidos por causa da obra que Jesus realizou na cruz. Nós olhamos para a cruz de Cristo e temos esperança. Nós olhamos para nós mesmos e nos desesperamos. Mas quando olhamos, ó Deus, para a tua palavra, quando vemos aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, quando ouvimos a tua voz que reverbera pelas Escrituras, quando somos tocados pela luz do teu Santo Espírito, então nós entendemos, ó Deus, que a graça do Senhor, a imensa graça do Senhor é a razão de nós hoje podermos celebrar, de nós hoje podermos cantar, de nós hoje, ó Deus, podermos aguardar a tua volta com alegria, com satisfação, e de nós hoje sabermos, ó Deus, que teremos por destino o nosso lar celestial, o qual nós tanto almejamos. Obrigado, ó Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor faz, continua fazendo, por cada um dos teus filhos. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como afinal Deus trata os pecadores arrependidos? Existe, afinal, algum tipo de transgressão ou de atitude pecaminosa que não possa contar com o perdão de Deus? Existe, afinal, perdão e restauração para nós, por pior que seja a nossa situação? Nós temos segurança de ir a Cristo quando nos encontramos abatidos, destruídos, transtornados pelos nossos próprios pecados.
O que fazer, afinal de contas, quando nós nos deparamos com o nosso próprio pecado? Essa é uma pergunta crucial, meus irmãos, porque isso também nos fará entender o que de fato o pecado trouxe a esse mundo. O pecado abalou esse mundo, quebrou, transtornou muitas vidas, mas como que nós olhamos, como que isto se nos afeta? Como que nós lidamos com irmãos faltosos? Enfim, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vamos perceber, irmãos, que por onde passava, Jesus seguia salvando muitos homens e muitas mulheres que a eles se achegavam e que com ele tinham um encontro transformador. Nós temos inúmeros exemplos nas Escrituras Sagradas que demonstram que o encontro com Jesus Cristo de fato é impactante, é transformador. Nós podemos pensar em Zaqueu, nós podemos pensar em Nicodemos, nós podemos pensar na mulher de Samaria, nós podemos pensar no homem paralítico de Cafarnaum. Nós podemos aqui pensar em todos os enfermos que Jesus curou, em todos os oprimidos que ele libertou do poder de Satanás. Nós podemos pensar nas pessoas possessas pelos espíritos malignos e como elas se viam livres de grande mal ao se aproximarem do Senhor Jesus. A estas pessoas, muitas vezes desprezadas e abandonadas pelos homens, Jesus dizia com autoridade divinal algumas palavras que marcaram o seu ministério. Palavras que nós nos lembramos, meus irmãos, e que nos dão alento. Jesus dizia coisas do tipo: filho, os teus pecados estão perdoados. Grande é a tua fé te salvou. Hoje houve salvação nesta casa, hoje estarás comigo no paraíso. E todos esses episódios nos fazem lembrar então de uma expressão que dominava os pensamentos e as ações do Senhor: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Em certa ocasião, Jesus comia e bebia com pecadores, e então ele foi acusado por alguns dos seus adversários mais ferrenhos, ao que ele respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E assim, meus irmãos, o fato é que Jesus segue até hoje, resgatando as pessoas das trevas, recuperando vidas, transmitindo esperança, amor, paz e alegria aos corações. Ele continua nos falando através da sua santa palavra, ele continua nos estendendo a sua bondosa mão, e ai de nós, se não fosse a infinita misericórdia de Deus. O que nós vamos observar na leitura dos evangelhos, nas atitudes de Cristo, como nós acabamos de observar aqui, na leitura que nós fizemos, o que nós vamos perceber, meus irmãos, é que a misericórdia de Deus é de fato infinita. A graça de Deus de fato superabunda sobre os nossos pecados. E se isso não fosse verdadeiro, nenhum de nós estaria aqui. Se isso não fosse verdadeiro, nenhum de nós seria salvo. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós não temos obras suficientes, nós não temos méritos suficientes para isso. Nós não podemos lutar e vencer a morte e o mal. Nós não temos, meus irmãos, esperança naquilo que nós podemos fazer. A nossa esperança repousa naquilo que Cristo fez. Por isso, meus irmãos, levando em conta também o texto que lemos, queremos falar hoje sobre o Deus Santo que salva pecadores. Nós queremos falar hoje sobre o Deus que redime os homens dos seus pecados, porque há solução para a nossa condição de miséria, há saída para a nossa situação destrutiva, há remédio para a nossa dor intensa, e isso nos é providenciado pelo Deus eterno. Mas antes de nós chegarmos nesse ponto, me permita listar aqui 3 coisas fundamentais para que você entenda o texto. Eu quero listar coisas que esse texto não ensina. 3 coisas básicas que esse texto não ensina, e eu preciso dizer isso porque alguns entendem erradamente o teor dessa passagem. Primeira coisa que é preciso ser dita, meus irmãos, é que Jesus não está se colocando em franca oposição à lei de Moisés. Essa foi a acusação que ele recebeu, ou que pretendiam, lançar sobre ele. Ele não está se colocando contra a lei mosaica. Se os irmãos quiserem observar,
podem ir a Deuteronômio, capítulo 22, 23 e 24. Vocês vão ver que ali está definido que, de fato, em casos de adultério, em pecados, de adultério devidamente comprovados, o indivíduo poderia ser morto. Aliás, não apenas a mulher, porque alguns já se levantam com a intenção de acusar o cristianismo ou o judaísmo de serem religiões que se opõem ou que oprimem as mulheres. Não é verdade. A leitura correta da Torá e do texto, inclusive, que eu indiquei, mostram que, no caso do adultério, o homem e a mulher seriam punidos, os dois seriam punidos com a morte. Ok? Nós não sabemos dizer exatamente, porque a Bíblia não esclarece, por que apenas a mulher estava aqui, por que apenas a mulher foi levada, para o centro daquela questão, ou diante de Jesus Cristo. Talvez porque foi mais fácil, por uma questão circunstancial, pontual. Não é esclarecido isso no texto. Mas o que a lei antiga de Moisés prescrevia era que, de fato, o adultério poderia ser punido com a morte, não necessariamente com o apedrejamento. Esse é um outro aspecto. Havia um caso específico de adultério que poderia ser punido por apedrejamento. Na Bíblia, lá no texto, não há menção a isso. Nós não sabemos exatamente se a mulher se enquadrava neste caso específico. Em segundo lugar, Jesus não está minimizando o pecado daquela mulher. Então esta é uma outra compreensão equivocada que algumas pessoas poderiam ter. Jesus não está dizendo que o pecado é algo menos sério do que é. O pecado tem a sua gravidade, o pecado tem a sua consequência. Em nenhum momento Jesus absolve aquela mulher dos seus atos, mas o que ele diz para ela, inclusive no final da narrativa, é: vai e não peques mais. Jesus usou de misericórdia para com aquela mulher, ele foi bondoso, ele foi compassivo. Jesus foi certeiro quando disse a frase que fez com que os seus inimigos se retirassem envergonhados, mas ele disse para aquela mulher também que ela não deveria mais viver da forma dissoluta como viveu, que ela devia abandonar o seu pecado. Em terceiro lugar, Jesus não está se opondo à necessidade da aplicação da disciplina eclesiástica. Também não é isso. Ele não está dizendo, aliás, existem textos da Escritura que corroboram, que admitem, que lançam sobre nós os fundamentos que fazem com que nós defendamos a possibilidade de que a igreja, devidamente estabelecida pelo próprio Senhor Jesus, instituída e ali com a liderança estabelecida, exerça os atos de disciplina eclesiásticos cabíveis para o bem do próprio pecador, para o bem da própria comunidade, visando a honra de Cristo e a glória do Senhor. Isso é possível, é cabível. Se nós quisermos, entretanto, procurar fundamentos para isso, nós devemos ir em alguns outros textos. Não é a tônica dessa passagem. Então aqui, nós não podemos usar esse texto para dizer que Jesus está se opondo à aplicação da disciplina eclesiástica, porque não é isso. E eu vou explicar depois alguns outros detalhes para nós nos aprofundarmos aqui. O que Jesus está fazendo, meus irmãos, em breves palavras? Ele está usando aquele episódio, agindo de acordo com o contexto da história, para oferecer respostas muito claras aos seus adversários e aos seus discípulos. Respostas acerca da nossa natureza, da natureza humana decaída. Respostas acerca do poder de Deus, do grandioso poder de Deus, que vence a nossa rebeldia. Então, para entendermos bem esse texto, nós devemos compreender o contexto que o cerca e nós devemos entender também, meus irmãos, sobre o que de fato Jesus está falando e quais eram as intenções daqueles que levaram esta mulher diante dele. Então é isso que nós temos que compreender para ficar mais claro o que aconteceu aqui. Mas dessa forma, nós temos algumas lições para trazer, para pontuar aqui para cada um de vocês. Primeiro, o Deus que redime os homens conhece a maldade dos seus corações. O Deus que redime os homens conhece com profundidade o coração, o ser interior de cada um deles.
O Senhor Jesus conhece a nossa miséria, irmãos. O Senhor Jesus conhece as nossas mazelas. Como diz o salmista, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pobres. E existem também algumas passagens que mostram isso categoricamente. Quando Jesus, por exemplo, curou um homem paralítico, alguns dos seus acusadores que estavam presentes no ato começaram a refletir e a questionar no coração de cada um deles os atos de Jesus. Porque Jesus afirmou que os pecados daquele homem estariam perdoados. E quando Jesus sentiu, percebeu, quando Jesus fez a leitura do que estava no coração de cada um deles, porque Jesus afinal conhece o nosso coração, Ele perguntou: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? No diálogo que Cristo teve com a mulher samaritana, ela ficou tão impressionada que depois de conversar com Jesus, ela entrou na sua aldeia, chamou os seus compatriotas, os seus conterrâneos, e disse: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Quando Jesus se encontrou com Natanael e disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, Natanael lhe perguntou: de onde me conheces? E Jesus respondeu: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Eu te vi quando estavas debaixo da figueira. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que Deus conhece tudo sobre a nossa vida. Que Deus conhece o nosso coração, que Deus conhece o nosso passado, que Deus conhece as nossas manchas, que Deus conhece o que nós estamos pensando agora, enquanto ouvimos essa mensagem, que Deus conhece o que nós fizemos ontem à noite e durante o sono. Não há como escapar do olhar de Deus, penetrante de Deus. O Senhor nos conhece. Ele sabe o que nós fazemos no recôndito. Ele sabe o que nós fazemos no âmbito privativo. Ele sabe o que nós fazemos quando trancamos o nosso quarto, a nossa porta. Ele sabe o que nós fazemos quando estamos debaixo da figueira. Eu te vi. Eu te vi quando você estava lá. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Irmãos, Deus nos conhece. Ele conhece os nossos corações, as nossas intenções, os nossos pensamentos, os arrazoados que nós fazemos em nossas mentes, os pretextos que nós usamos para nos justificar, as mentiras que nós contamos para nós mesmos, que nós contamos para os outros, as nossas tentativas de mascarar, de esconder a realidade. Ele conhece o nosso sofrimento também. Ele conhece as nossas dores, as nossas lutas, como Ele conhecia o estado daquela mulher adúltera. Ele sabe tudo aquilo que nós fazemos de bom e de ruim. Ele conhece as nossas vergonhas, os nossos traumas, as nossas dúvidas, os nossos abalos emocionais. Jesus conhece tudo a nosso respeito. Absolutamente tudo a nosso respeito. Portanto, é inútil nós tentarmos ludibriá-lo, é inútil nós usarmos de dissimulação, como era inútil aquilo que aqueles escribas e fariseus tentavam fazer. E agora vamos comentar um pouco aqui o contexto desta passagem. Meus irmãos, um pouco antes deste texto ser colocado aqui por João, ser escrito aqui, ser registrado, observem o que havia acabado de acontecer. Alguns guardas foram a Jesus com o objetivo de apanhá-lo e fracassaram. Então, leiam comigo do verso 45 em diante, do capítulo 7. Capítulo 7 de João, do verso 45 em diante. Os inimigos de Cristo estavam armando uma situação para que ele fosse apanhado. Olha só, verso 45.
Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Percebem? A nossa passagem inicia com um entretanto, que faz oposição à lógica aqui, à narrativa, de que depois da conversa que aconteceu entre os principais sacerdotes e fariseus, eles estavam indignados e inconformados com o ministério de Jesus, com o êxito, com o sucesso do ministério de Jesus. Eles morriam de inveja de Jesus e eles foram para casa, depois de discutir um pouco a questão. Observem aqui, irmãos, que nesta curta passagem que nós acabamos de ler, nós vemos como o pecado é, como o pecado é enganoso, como o pecado é nocivo, como o pecado é prejudicial, como o pecado nos cega. Porque, observem, não sei se vocês notaram, nós lemos aqui muito rapidamente, mas os principais sacerdotes e os fariseus estavam tão cegos de ódio, eles queriam tanto a morte de Jesus, que eles não cuidaram de perceber que diferentes grupos de pessoas estavam de alguma forma desistindo, ou se rendendo, ou reconhecendo a grandeza de Jesus Cristo. Nesse pequeno trecho que nós lemos, primeiro foram os guardas. Os guardas voltaram, os guardas que eles enviaram, os guardas que queriam de fato capturar a Cristo, os guardas voltaram sem Jesus, e os guardas disseram: ninguém nunca falou com esse homem. É como se eles estivessem dizendo: nós não sabemos o que fazer quando estamos diante dele. O que ele diz é tão poderoso que atrai os olhares, a atenção de todos naquela multidão. Nós ficamos sem ação. Esse foi o depoimento dos guardas. Como é que eles reagiram ao depoimento dos guardas? Eles disseram: será que também vocês foram enganados? E aí, logo na sequência, a pergunta: porventura creu nele também alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? No versículo 49, um comentário espúrio. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. A quem que eles estavam se referindo? A multidão. A plebe aqui é um termo pejorativo para se referir aos seguidores de Jesus, a quem estava ali, atento, ouvindo Jesus. Então, primeiro, eles desconsideraram os guardas, que ficaram fascinados quando ouviram a Cristo. Depois, eles desconsideraram a multidão que seguia a Cristo por onde ele andava. E agora, na sequência, vem Nicodemos, que é um deles. É um homem mais sensato. É um homem que já está admirado com Cristo, que já teve um encontro pessoal, que já teve uma conversa anterior com Cristo. E o verso 50 diz que Nicodemos, um deles, que tinha ido ter com Jesus, perguntou: acaso a vossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo? Vamos ter um pouco de moderação? Vamos ter um pouco de sensatez? Será que nós não deveríamos ouvi-lo primeiro, antes de partir para um ataque tão feroz? E aí no verso 52, a resposta deles para Nicodemos é: você também é um deles, por acaso? Acaso você também é da Galileia? Você também desconhece a lei? Você também desconhece que da Galileia não se levanta profeta? Então eles dizem: esse povo que segue esse homem Jesus é maldito, essa plebe é maldita. Os guardas, eles disseram: por que vocês não o apanharam? Vocês por acaso também já estão assentindo com ele? E depois Nicodemos,
um indivíduo dentro daquele mesmo grupo. Então eles não consideravam nem os deles, nem a multidão, nem os guardas. Ninguém que de alguma forma se inclinasse um pouco mais positivamente para ouvir Jesus Cristo. Isso é o que o pecado faz. O pecado cega os homens. Esses fariseus estavam cheios de ódio e cheios de inveja. O que eles queriam era destruir Jesus Cristo porque o viam como um concorrente. Porque eles não tinham o apoio que Jesus recebia, a atenção que Jesus recebia. Era isso que machucava os seus corações. Esses homens eram idólatras de si mesmos. Mas, meus irmãos, diante do que aconteceu então, diante dessa decisão, dessa deliberação de ir até o fim, até as últimas consequências, discordando inclusive de muita gente, é que estes homens levam a Cristo, porque vejam, verso 3 do capítulo 8, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Então a gente já sabe o que aconteceu anteriormente. Eles estavam reunidos, eles estavam tramando, eles eram homicidas. Nós já sabemos que era isso que eles queriam. Eles queriam apanhar Jesus em algum tipo de contradição. Eles queriam criar para Jesus algum tipo de embaraço. Eles não tinham, de fato, nenhuma preocupação com o pecado. Eles não tinham, de fato, nenhuma preocupação com a santidade. A intenção deles não era preservar a pureza da sociedade ou da comunidade. Não, nesse momento aqui, a intenção deles era criar embaraços para Jesus, a fim de apanhá-lo, julgá-lo e condená-lo. Só que Jesus conhece o coração. Esse é o problema. Então, por mais que as pessoas tentem passar um ar de piedade, por mais que as pessoas tentem transmitir uma boa intenção, uma suposta boa intenção, quando dizem algo, quando fazem algo, Deus conhece o coração. E Ele não se deixa enganar. É evidente que nós podemos e devemos ter sim sempre boas intenções ao lutar contra o pecado. Não era o caso aqui, não é o caso em muitas outras situações. Então eles levaram, vejam, o contexto e as palavras mostram que aquela mulher foi pega no ato. É isso. Então as expressões que são usadas aqui, irmãos, inclusive no texto original, demonstram isso bem claramente. Aquela mulher foi flagrada, ela foi pega no ato. Enquanto ela cometia o pecado que quebrava o 7º mandamento. Não adulterarás faz parte do decálogo. Está lá. Nós podemos encontrar em Êxodo 20, claramente esta como sendo uma expressão do caráter santo de Deus. Então é óbvio que como seguidores de Jesus Cristo nós devemos condenar sim. Devemos condenar a prática, devemos repreender os homens devem sofrer as consequências dos seus atos, é óbvio. Porque quem contraria a lei de Deus, quem desobedece a Deus, evidentemente sofre as consequências disso. Inevitavelmente, eu diria até, sofre as consequências disso. Aquela mulher certamente também ficou marcada com os seus atos, pelo seu ato. Provavelmente ela não teve uma vida tão fácil a partir desse momento, embora tenha recebido a graça, a misericórdia e a compaixão da parte de Jesus Cristo. Mas eu estou me referindo às consequências posteriores dos pecados, que os pecados trazem. Então, meus irmãos, é fato que esta era parte da lei santa de Deus, não adulterarás. Só que também parte da lei santa de Deus era não matarás. E o que Jesus está demonstrando aqui, e o que Jesus quer demonstrar na verdade é: vocês estão acusando esta mulher de cometer um pecado, mas existe um pecado muito maior nos seus corações. Sabe por quê? Porque vocês querem matar a mim. E não existe pecado maior do que querer matar o Messias de Deus. Não há como pensarmos em um pecado maior do que rejeitar a Deus no coração.
do que estar disposto a dar cabo da vida do Filho de Deus. Não apenas eles não reconheceram Cristo como o enviado de Deus, mas eles estavam dispostos a destruí-lo de fato. Meus irmãos, deixem-me dizer uma outra coisa. Quando eles vão até Jesus e dizem: esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei mandou Moisés que estas mulheres sejam apedrejadas, tu pois que dizes? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Desde que a Torá foi escrita, os 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, um padrão para se observar se uma mensagem ou se um mensageiro vem de Deus ou não, é se ele está de conformidade com a Torá. Se ele fala de conformidade com a Torá. Certo? Na história da formação do cânon sagrado, toda vez que um profeta aparecia, ou que uma mensagem nova, uma revelação nova vinha, o povo aferia. E os líderes do povo aferiam se aquilo vinha de Deus ou não, dentre outras coisas, um dos critérios mais importantes, se aquilo contrariava ou não a Torá. Então essa é a armadilha. Essa é a armadilha. Senhor Jesus, como se estivessem bem intencionados. Na lei de Moisés é dito que mulheres que praticam estas coisas devem ser apedrejadas. O que é que o Senhor diz? A esperança deles era, se Jesus disser não a apedrejem, então Jesus está indo contra a Torá, contra a lei de Moisés, logo ele não é um profeta verdadeiro, não deve ser ouvido, ele está enganando a todos, ele é um impostor. Essa era a tese que eles queriam construir. Se Jesus autorizasse o apedrejamento, eles poderiam acusar Jesus de ser, talvez, incompassivo, ou talvez eles pudessem tentar lançar Jesus contra as autoridades romanas, porque, olha que coisa, esta pena de morte assim, devidamente, formal, ela não podia ser, nesse período da história, não podia ser aplicada por Israel. Eles dependiam de autorização dos romanos. Por que eles levam Jesus até Pilatos? Para ser crucificado. Porque esse era o mecanismo. Era assim que tinha que ser. Eles podiam fazer os seus próprios julgamentos, mas eles tinham que submeter os seus julgamentos ao julgamento de Roma, à permissão de Roma, etc. e tal. Então, pode ser que eles quisessem criar algum tipo de problema para Jesus também nesse sentido. Então, o que é que Jesus vai dizer? Sim ou não? Tu, pois, o que dizes? Meus irmãos, o texto então mostra que Jesus se inclina, escrevia na terra com o dedo. Isso é um mistério, ninguém sabe o que foi que Jesus escreveu, o que foi que Jesus desenhou. Mas é como se ele estivesse em uma atitude de reflexão, é como se ele estivesse talvez em um silêncio que faria quebrantar ali algumas mentes, um silêncio muito barulhento que faria os seus adversários tremerem ainda mais. O que nós temos que fazer diante desse Deus, irmãos, que conhece os homens tão profundamente? O que nós temos que fazer é usarmos de sinceridade diante de Deus, é abandonarmos qualquer impulso ou orgulho para nos humilharmos aos seus pés, reconhecermos que nós somos dependentes dele, buscarmos o seu auxílio constante. Um homem não pode achar que é mais sábio do que Deus. Um homem não pode achar que pode criar algum embaraço para Deus. Um homem não pode achar que pode criar algum tipo de dúvida, algum tipo de situação que Deus não possa resolver. Isso só o pecado é que pode nos levar a fazer. O que nós temos que ser é obedientes. As palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração devem ser agradáveis na presença do Deus Altíssimo, a quem nós devemos todas as coisas. Era o impulso pecaminoso desses homens que os levava até Jesus Cristo naquele momento. Não bem intencionados. Pelo contrário. Eles estavam
usando a vida de uma pessoa e a tragédia que o pecado causou na vida de uma pessoa com objetivos sórdidos para que os seus próprios interesses fossem alcançados e para que Jesus Cristo fosse humilhado diante das pessoas. Bom, se o objetivo era esse, eles não poderiam fracassar de forma mais retumbante. Versos 7 e 8. Versos 7 e 8 mostra que o Deus que redime homens sabe como acusar a nossa própria consciência. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estavam. Interessante, por que os mais velhos começaram a se retirar? Alguns intérpretes dizem que os mais velhos certamente foram os primeiros a sentir o golpe. Os mais velhos são os primeiros a perceber que não tem resposta para dar. Os mais velhos são os primeiros a perceber que Jesus criou uma situação que não há saída. Eles pensaram que criaram para Jesus uma situação na qual Jesus não teria saída. Jesus criou para eles uma situação na qual eles não tinham saída alguma. Eles não tinham o que responder. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Qual deles estava sem pecado? Jesus conhecia muito bem o pecado do coração deles. Qual era? Inveja, ódio e desejo homicida. Então, quem de vocês aqui está sem pecado, atire pedra. É como se esses homens estivessem desejando não apenas a morte daquela mulher, mas a morte do próprio Senhor Jesus. Mais ou menos como os homens desejam a morte de outras pessoas quando elas se colocam no seu caminho, quando elas estão atrapalhando a sua vida, quando os homens desejam o mal do seu próximo, porque eles estão de alguma forma desestabilizando os seus interesses pessoais. Meus irmãos, Deus sabe mover a nossa consciência, mexer na nossa consciência. Existe um caso clássico no Antigo Testamento que todos nós conhecemos que demonstra como Deus faz isso. É só nós irmos a 1 Samuel capítulo 12. E lá nós vamos ver um profeta de Deus chamado Natã, que vai até Davi e que conta a Davi uma história, uma parábola. Lembram? Ele diz que havia um homem que tinha muitas ovelhas, mas por maldade ele resolve arrancar a única ovelha de alguém mais frágil do que ele. E quando Natã conta essa história, Davi aparece indignado. Esse homem deve morrer. Que esse homem seja morto. A resposta de Natã, inesquecível resposta de Natã, foi: tu és o homem. Esse é o problema que o pecado cria, irmãos. O pecado nos leva muito facilmente a olhar os outros. E o pecado nos cega em relação a nós mesmos. Nós nos indignamos muito rapidamente em relação aos pecados dos outros. Nós não percebemos os nossos próprios pecados e aquilo que está no nosso coração. Foi por isso que Jesus, no Sermão do Monte, disse: tu vês o arqueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. E nós vamos nos lembrar daquela parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu orava de si para si, dizia coisas maravilhosas a seu respeito,
E completava dizendo também que não era como aquele publicano pecador. Coração cheio de pecado. O publicano também tinha um coração cheio de pecado. Sabia? A diferença foi de postura e de atitude. A diferença foi que o publicano batia no peito, não erguia os olhos aos céus e dizia: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ali tinham dois pecadores. Mas um estava orgulhoso de si mesmo. O outro estava completamente quebrantado diante de Deus. Jesus diz: foi o publicano quem desceu justificado para a sua casa. Não foi o fariseu. Quando Jesus curou certa vez um homem cego de nascença, algumas pessoas também disseram: Senhor, quem pecou? Alguém pecou? Foi ele? Foi seus pais? Por que esse homem nasceu cego? Os homens são muito rápidos para procurar culpados, né? Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Não é a cegueira dele o resultado de um pecado específico. A cegueira é resultado de como o pecado abalou o sistema da criação. Todas as dores, doenças, não é? Tragédias, de alguma forma decorrem do pecado mesmo. Há uma maldição sobre a terra por causa do pecado. Há problemas com os quais nós temos que conviver por causa do pecado. Mas não houve um pecado específico, não há um pecado específico que explique cada uma das mazelas pessoais específicas que nos afligem. Não é assim que a gente interpreta a realidade. Nessas situações, Jesus exorta os homens que acham que enxergam mais, que são mais ou maiores do que os outros. Uma falsa percepção das coisas. Mas o próprio processo de conversão, de arrependimento, de fé é provocado quando Deus coloca o nosso pecado diante dos nossos próprios olhos, irmãos. É quando nós enxergamos o nosso próprio pecado que então há conversão. É quando nós enxergamos o nosso próprio pecado que há arrependimento. Não é quando eu enxergo o pecado alheio. É quando eu enxergo o meu pecado que há conversão, que há salvação, que há arrependimento, que há transformação de vida. Então, certamente nós somos convidados a admitir as nossas próprias fraquezas, a admitir as nossas próprias iniquidades. Mas vejam que esse é também um papel do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele trabalha em nossa consciência. A nossa consciência é abalada com a palavra de Deus. Aliás, a nossa consciência, dizia já Lutero, deve ser cativa à palavra de Deus. Ela nos dá a dimensão do quanto o nosso pecado é destrutivo, do quanto muitas vezes o nosso padrão se distancia do padrão de Deus. Desde Adão e Eva, é muito mais fácil enxergar o problema do outro. Desde Adão e Eva, é muito mais fácil culpar o outro, inclusive pelas nossas próprias desgraças. Desviar a atenção de nós mesmos. Mas é preciso sermos cautelosos, irmãos, porque por mais consagrados que sejamos, nós estamos sujeitos a cometer erros, a cometer pecados, e só a graça de Deus nos faz perseverar nos seus caminhos, nos impede de desviar os nossos passos em direção ao abismo de perdição. O pecado deixa as pessoas endurecidas, deixa as pessoas magoadas, deixa as pessoas ofendidas, deixa as pessoas cegas. O pecado causa estragos, muitos estragos nesse mundo. O pecado daquela mulher causou muitos estragos para a vida dela. O pecado daqueles fariseus e escribas, que não era menor do que o dela, causou muitos estragos na vida deles. O pecado divide, traz ódio, inveja. Muitas vezes isso acontece, irmãos, porque não estamos acostumados e não estamos exatamente desejosos de olhar para nós mesmos como deveríamos. E o texto sugere que nós devemos pensar em nossos próprios pecados antes de acusarmos tão facilmente os outros. O diabo, aliás, é colocado nas Escrituras como o acusador do povo de Deus. Com o seu ódio, com a sua maldade, com a sua crueldade,
Ele certamente acusa o povo de Deus nas Escrituras, nós vemos isso. Nós somos, entretanto, filhos de Deus vivo. Nossa atitude deve ser outra. Nós devemos sim ser firmes, meus irmãos, sempre firmes, na luta, no combate, na exortação, na repreensão, na disciplina contra o pecado, quando isso for cabível. Mas nós devemos ser também misericordiosos, bondosos, compassivos. Nós devemos compreender as mazelas, ajudar os outros e ter essa disposição de alma. O pecado nos faz ir a extremos que nós não deveríamos ir. Nós observamos aqui, por fim, que o Deus que redime os homens manifesta o seu perdão e a sua misericórdia. Versos 9 e 10. 10 e 11, desculpem. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Meus irmãos, observem esta história como um relance maravilhoso do que é o Evangelho. Eu quero que você pense nisso agora. Esta história é um reflexo muito claro do que é o Evangelho, do que é a obra redentora de Jesus Cristo. O Evangelho corresponde às boas novas. As boas novas que vêm do céu, dizendo que Deus salva os pecadores. O Evangelho é aquilo que nos diz que quando nós estávamos prontos para sermos condenados e mortos, Jesus veio para nos salvar. Isso é o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é o que nos diz que quando nós não tínhamos saída, não havia solução para nós merecíamos a morte pelos nossos atos, pelo nosso pecado, pela nossa rebeldia contra Deus, mas quando tudo parecia perdido, eis que surge Jesus Cristo e estende a sua mão para nós, e nos ergue do pó, e nos levanta, e nos perdoa, e nos dá uma nova chance, e nos faz novas criaturas, e nos diz: vai. Onde está a tua condenação? Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então vejam, esse texto, ele reflete algo de muito poderoso que nós vemos no Evangelho de Jesus Cristo. Pecadores perdidos, pecadores arrasados, pecadores destruídos, são reconciliados com Deus. Onde estão, mulher, os teus acusadores? Jesus livrou aquela mulher da condenação. Jesus livrou aquela mulher da morte. Ele certamente não livrou aquela mulher de algumas consequências que ela sofreu, mas ele a livrou do inferno. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus retirou de nós toda acusação. O que é que dizia a lei de Moisés? Segundo aqueles homens, aquela mulher deveria ser morta. Mas notem, a lei condena os pecadores, sim. A lei é santa. Jesus também veio nos resgatar do escrito de dívida que era estabelecido pela sua lei e que pesava contra nós e que era impagável. A lei realmente condena os homens. Por isso que nenhum homem é salvo por obedecer à lei. Vocês conhecem alguém que é salvo por obedecer à lei? Alguém aqui, por um acaso, será salvo por observar os rigores de toda a lei? Nós nos alinhamos à vontade de Deus
porque nós somos redimidos por Jesus Cristo, devemos obediência a Ele, firmamos um compromisso, não temos que ser relapsos nem negligentes. Se o formos, sofreremos as consequências e devemos sofrer. Mas alguém é salvo por cumprir a lei? Nós somos salvos pela graça de um Deus que veio até o fundo do poço, ergueu a mão e nos levantou do pó. Cristo toma a nossa defesa, Cristo nos serve de escudo, Cristo nos justifica, Cristo intercede por nós, Cristo é o mediador entre nós e Deus, Cristo promove a reconciliação nossa com Deus. Nós não podíamos fazer nada disso. Os méritos são dele, a glória é dele. Por isso que a nossa esperança está nele, não em nós. Como nós pregamos no último domingo, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Jesus é Senhor, Jesus é Salvador. Creia, arrependa-se. Faça como aquela mulher. Aceite a correção que vem de Deus. Ouça o que diz a palavra de Deus. Se comprometa mais profundamente com Deus. Abandone a vida de pecado, a vida relapsa, de desobediência, de maldade, de desejos malignos. Pare de buscar aquilo que não agrada ao Senhor. Pare de viver criando armadilhas para pessoas de quem você não gosta. Pare de querer o mal alheio. Seja misericordioso. Seja crente. Seja justo. Reflita a imagem de Deus. Procure ver como Jesus agia no trato com as pessoas, no trato com aqueles que também eram seus adversários. No fim, meus irmãos, nós temos aqui, como dissemos, uma expressão do que o Evangelho é. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós cantamos aqui um hino inicial que diz que Deus graça concede ao mais vil pecador. Isso é o Evangelho. E sabe quem é o mais vil pecador? Eu e você. Cada um de nós. Nós temos que aprender a enxergar os nossos próprios pecados para enxergar também a magnitude da graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.